O dependente de pornografia, ele tem aquela personalidade que é o imaturo, que quer prazer a qualquer custo, é aquele adulto que não cresceu. Ele quer o tempo todo como se a vida fosse uma festa. Então ele quer prazer, ele quer prazer. A pornografia é uma desgraça que acaba com o nosso relacionamento com Deus. E não somente com Deus, mas também com o nosso ambiente familiar. Evangélicos são os que mais condenam e assistem pornografia. Eu digo que esse é um dos pecados mais silenciosos e que mais afeta a vida espiritual de uma pessoa. Já foram feitas várias pesquisas sobre o uso da pornografia e os dados são impressionantes. O interesse em viver socialmente diminui, o desempenho sexual cai bastante e, por último, o sentimento de culpa consome tanto algumas pessoas que elas acabam vivendo desanimadas e insatisfeitas sexualmente. Falando sobre o nosso meio, por incrível que pareça, muitos pastores assistem pornografia. E as consequências são terríveis. Isso afeta ministerialmente e torna a imaginação do pastor sexualizada. Qualquer cena fora do padrão se torna um gatilho para acessar a pornografia. Como que um pastor vai aconselhar uma outra pessoa que sofre com o pecado da pornografia se esse mesmo pastor ainda não venceu esse pecado? Por isso que uma das recomendações bíblicas é que haja confissão. Mas como é um pecado sexual que envolve essa área tão delicada, falar sobre isso se torna um tabu. Você já percebeu que a nossa geração está sexualizada demais? Quantas vezes eu estava ali, assistindo uma pregação no YouTube e de repente apareceu uma mulher seminua dançando em uma propaganda de um aplicativo de vídeos. Então, para quem sofre com pornografia, se afastar dessas coisas nesse mundo digital se tornou um grande desafio. Só que nós evangélicos temos um grande problema. Nós rejeitamos uma pessoa mesmo depois de uma confissão sexual. Por exemplo, o adultério, pornografia ou fornicação. Achamos que os pecados sexuais têm um peso muito maior do que os outros. Entretanto, a Bíblia não ensina dessa maneira. Entretanto, a igreja deveria aceitar essas pessoas mesmo diante de um pecado sexual. Quem somos nós para não perdoar aquilo que Deus já perdoou? É por isso que muitas pessoas não confessam seus pecados relacionados à vida sexual por causa do constrangimento. A Bíblia traz alguns princípios que podemos usar para tentar vencer o pecado da pornografia. Por exemplo, quando chegar aquele momento de acessar a internet para assistir pornografia, Deus te dará o escape. E muitas vezes você vai sentir algo no seu interior que aquilo não é certo. É exatamente nesse momento que você tem que ouvir a voz do Espírito Santo. Sabe aquele versículo que diz que Deus dará o escape? Às vezes interpretamos errado esse versículo. O real significado é que Deus dará ferramentas suficientes para que você consiga escapar desse pecado. Não vai aparecer um anjo para te exortar e dizer, pode parar com isso daí, tá? Não vai acessar pornografia hoje não, hein? Lembra quando Jesus estava no deserto e foi tentado? O que Jesus usou como defesa diante de Satanás? Ele usou as Escrituras. Então devemos estar revestidos da palavra de Deus, para que no momento da tentação possamos sair sem cair no pecado. Não é uma tarefa fácil. A pornografia é como uma droga. Quanto mais você usa, mais você quer. E quando os vídeos comuns não satisfazem mais, algumas pessoas procuram fazer outras práticas ilícitas. É por isso que, infelizmente, alguns acabam cometendo pedofilia e zoofilia. É claro, que a pornografia também é um ato ilícito. A mente de uma pessoa é bombardeada todos os dias com imagens e vídeos que contêm cenas de pessoas seminuas. E não é fácil combater isso, tá bom? Porque tudo em nossa volta pode remeter à pornografia. Por isso que eu sempre falo aqui no canal, mulheres, evitem de ir para a igreja com roupas justas demais. Isso pode aguçar o desejo daquela pessoa que sofre com a pornografia. Assim também vale para os homens. Não ache que as mulheres também não sofrem com isso, tá bom? Olha só essa notícia. A maioria das mulheres cristãs já fez ou ainda faz uso de material pornográfico. Então observe que tanto o sexo masculino como o feminino, ambos sofrem com a pornografia. E se você sofre com esse vício, eu vou passar algumas dicas importantes. A primeira coisa, aprenda a memorizar alguns versículos bíblicos. Isso vai ser fundamental na hora da tentação. Lembre-se que até Jesus usou desse artifício para conseguir vencer a tentação no deserto. Ele utilizou as Escrituras para fazer isso. É claro que a tentação de Jesus era sobre a sua divindade,
mas o diabo se deu mal. E você pode também usar essa forma de escape para conseguir vencer esse vício aos poucos, porque dificilmente alguém vai vencer o vício da pornografia de um dia para o outro. Sem luta não há vitória. Olha, eu lembrei, de alguns irmãos pentecostais que usam essa frase. A segunda dica importante é criar um hábito de dormir mais cedo e tentar organizar suas tarefas antes da madrugada. Segundo alguns dados da internet, a maior frequência de pessoas que acessam a pornografia são pessoas que fazem isso no período noturno. E isso é muito óbvio. Essas pessoas querem tirar o estresse e satisfazer o seu corpo usufruindo da pornografia. Então, quanto mais cedo você for dormir, a chance de você acessar a pornografia diminui bastante. A terceira dica é você ler a Bíblia continuamente. Nem que seja, por exemplo, um capítulo por dia. Quando lemos a Bíblia, a nossa mente muda completamente. Saiu uma pesquisa nos Estados Unidos que ler a Bíblia 4 vezes por semana pode reduzir o acesso à pornografia e o sentimento de contentamento com Deus aumenta. Então, se uma pessoa está feliz com Deus e tem o hábito de ler a Bíblia e vive em oração, a chance de acessar a pornografia diminui drasticamente. Por isso que ter uma vida devocional com Deus é o melhor caminho. A carne luta contra o espírito. E sabe quem vai vencer? Quem você alimentar mais. Quarta dica importante. Evite o uso exagerado das redes sociais. A todo momento estamos sendo bombardeados com conteúdo sexual nos vídeos e até mesmo em outdoors nas ruas. Mas é na internet onde começa tudo. É ali que podemos acessar o que quisermos. Um simples clique e já estamos em um site pornográfico. Reduza o uso do seu celular, principalmente no momento noturno. Isso pode ser prejudicial para a sua saúde espiritual também. Última dica. Se tudo isso deu errado e você está mergulhado nesse vício, procure uma pessoa madura na fé e que te ama realmente em Cristo e peça ajuda. Biblicamente, a confissão de pecados é um remédio para nossa alma. É como se Deus colocasse óleo em nossas feridas para nos curar. Não perca a essência do evangelho na sua vida por causa de um pecado sexual. Jesus é muito maior do que os nossos pecados. E saiba de uma coisa, não é porque você sofre com a pornografia que você não seja salvo. Isso é uma mentira. A salvação não depende de nós, e sim de Jesus. Entretanto, se uma pessoa tem prazer no pecado da pornografia e nunca se arrependeu e continua fazendo, então essa pessoa nunca nasceu de novo e nunca foi salva. Entretanto, se você sofre com isso, ainda existe uma esperança. Lute! Talvez você vai cair muitas vezes, mas não fique prostrado. Lembre-se que a palavra de Deus está em nós e temos vencido o maligno. Que Deus possa te dar forças para você vencer esse vício da pornografia. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.